Aleluia. Deus é bom. E eu quero começar esse tempo dessa ministração fazendo uma pergunta para você pensar. Quem é Jesus para você? Não é para responder mesmo não, é para ficar pensando. E eu não estou pensando no que eu vou falar não, eu estou dando tempo para você pensar. Quem é Jesus para você? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 16, versículo 13. Eu vou pedir para projetar, por favor, na NVT. Nova versão transformadora. Se a tua versão for diferente, você pode acompanhar nos nossos telões. Aleluia. E vai dizer assim: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem as pessoas dizem que é o Filho do Homem? Bem, responderam eles, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Então ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: você é abençoado, dependendo da versão, bem-aventurado és, Simão, filho de João, porque meu Pai no céu lhe revelou isso. Você não aprendeu isso de nenhum ser humano. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e todos os poderes do inferno não a conquistarão. Ou na versão Ara, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos refletir um pouco nessa passagem, vamos pensar um pouco em algumas coisas e construir algumas coisas dentro de nós nessa noite. Aqui, no capítulo 16 de Mateus, muitos milagres já haviam acontecido antes. Em Mateus, no capítulo 4, diz que Jesus andava fazendo milagres, curando toda a sorte de doenças. Jesus já havia escolhido seus discípulos, Jesus já havia curado pessoas das mais diversas situações, já havia acontecido a pesca maravilhosa. Você lembra da pesca maravilhosa? Jesus chega, tinha alguns homens pescadores limpando as redes, e Jesus chega e pede o barco emprestado. Jesus sobe no barco e começa a ensinar para as pessoas que estão ali. E aqueles homens ficam olhando o ensino de Jesus, olhando a forma de Jesus falar, olhando a forma de Jesus ensinar. Passa um tempo, Jesus diz: e aí? E vocês, pegaram alguma coisa? Senhor, essa noite foi complicada. A gente trabalhou a noite toda e nada. Então vamos fazer o seguinte: coloca o barco para lá e vamos pescar. Mas Senhor, a gente trabalhou a noite toda e a gente pegou nada. Eu disse: mas vamos, faz o que eu estou te dizendo. Tá bom, Senhor, sob a tua palavra, debaixo da tua palavra, lançaremos as nossas redes. E você sabe que foi Pedro que estava nessa pesca maravilhosa. Aí a gente pensa: porque Jesus chegou, pediu o que Pedro tinha para cumprir o propósito. O propósito dele, que era alcançar as pessoas. Jesus pediu emprestado o barco de Pedro. Sabe que quando Jesus te pede algo, não é que ele está precisando, é que a gente está precisando que ele use algo que a gente tem. E Jesus subiu no barco, levou eles, lança a rede aqui. Você sabe que foge completamente da lógica. Daqui, dependendo da posição dos apartamentos aqui, a gente consegue ver à noite alguns barquinhos no mar com uma luz. E os pescadores mais experientes aí, dos quais eu não me incluo, nem um pouco, mas eu sei que a luz parece que ela atrai, né, o peixe ali, e ali eles conseguem, aquela luz específica, e tem que ser à noite, tem certo tipo de pesca que tem que ser à noite. E já tinha passado a noite, já era dia e nada tinham apanhado, ou seja, no momento propício, no momento ideal, nada apanharam.
Mas fora do momento ideal, com a pessoa ideal, nós alcançamos resultados que em outros lugares, sem a pessoa certa, a gente não alcança. Jogaram a rede, veio uma quantidade de peixe tão grande que o barco quase afunda. E outros barcos precisaram vir ajudar. Depois disso, volta para a margem, resolveu o problema financeiro. Se eles viviam da pesca, estavam sem pescados, estavam sem peixes, imagine, situação financeira complicada. Não tenho o que fazer, como é que eu vou pagar minhas contas? Ainda vem um homem que eu não conheço, pede meu barco emprestado, o tempo que era para eu ir para casa dormir, eu deixo de ir para emprestar o barco a alguém que está falando umas coisas que eu não estou entendendo. A Bíblia não diz que Pedro foi alcançado pelo que Jesus falou, mas pelo que Jesus fez. Pela transformação que Jesus pôde fazer na vida dele. Um milagre que Jesus pôde fazer na vida dele. Você sabe que o Evangelho é muito mais do que palavras, mas é poder de Deus. É poder que transforma, é poder que liberta, é poder que muda história. Quando Jesus entra na vida da gente, quando Jesus entra no nosso barco, Ele muda a nossa realidade. Ele não entra porque Ele está precisando de um pescador a mais. Ele entra porque Ele queria mostrar a Pedro o que Ele podia fazer. Mas muito mais do que o que Ele podia fazer externamente. O que Jesus queria fazer era mostrar a Pedro a transformação que Ele podia gerar por dentro dele. Então primeiro começou por fora. Primeiro começou com uma pesca de peixes. E quando acha o poder dele, a graça dele, a magnificência dele, a gente se sente tão pequeno e tão imerecedor diante de tão grande glória que ele tem. E a gente olha, e quando a gente olha a glória dele, a gente enxerga a nossa pequenez. A gente enxerga a nossa limitação. E a gente enxerga o quão grande ele é. E nesse momento dessa pesca, Pedro, sem nenhum conhecimento teológico, Pedro não era um judeu, não era alguém versado na palavra, nas escrituras, não era um homem culto, um homem cheio de ensino, não, era um homem simples, que pescava. E ele vê, e ele diz: Senhor, o Senhor é poderoso demais para mim, eu sou falho demais para estar perto do Senhor. Sabe que quando Deus vem com a sua demonstração de amor, de poder, não importa o nível de conhecimento que a gente tenha, quando a gente vê algo nele, nos impacta. Quando a gente o vê, algo nele nos impacta, algo nele mostra que nós precisamos do que ele tem e que nós estamos muito distantes, quando estamos sem ele, de estarmos perto de merecermos qualquer coisa dele. E Pedro olha para aquilo: Senhor, eu sou homem falho. E Jesus diz: olha, não temas, venha comigo que a partir de hoje eu vou fazer de você pescador de homens. E é interessante que a Bíblia diz: deixando tudo, o seguiram. A pesca maravilhosa foi abandonada, porque eles viram que o Senhor da pesca era maior do que a pesca que o Senhor havia feito. E começa uma transformação na vida de Pedro. Pedro deixa de ser pescador de peixes e passa a andar com Jesus para mudar a vida de pessoas, para cumprir o propósito eterno dele, para fazer com que outras pessoas pudessem conhecer também esse poder e essa pessoa maravilhosa que era Jesus. Passa-se o tempo, milagres, 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 coisas acontecendo. Judeus se levantavam contra Jesus, os fariseus, os saduceus, os senhores da lei ali, queriam interpelar Jesus, queriam pegar Jesus em uma falha, porque desde sempre, desde o pecado original, o homem passou a esperar um redentor, que havia sido prometido. O povo judeu começa ali em Abraão, e desde Abraão se aponta para um redentor também. Aquele sacrifício de Isaac que não foi feito, que Deus disse: me dá teu filho. E no momento do sacrifício Deus disse: não precisa você fazer isso. Aquilo era uma aliança que Deus estava fazendo com Abraão, e apontando para um filho que de fato seria sacrificado, que era Jesus. Então Abraão teve Isaac, Isaac Jacó, Jacó teve os 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel, e dali a descendência foi crescendo, e em todo o tempo vai vir um redentor, vai vir um Messias. A gente está esperando pelo Messias. Vai vir alguém que vai libertar a gente, vai vir alguém que vai mudar o nosso cativeiro, vai vir alguém que vai transformar a nossa vida. E o tempo todo eles esperando. Chega o Império Romano, domina sobre eles, começa a cobrar impostos, fazer de tudo, e eles: mas o Redentor está vindo, mas o Libertador está vindo, mas aquele que vai tirar a gente dessa situação está vindo. Aí de repente chega alguém, e eles esperavam um líder militar, eles esperavam alguém que ia chegar e ia matar os romanos, ia libertar o povo, ia estabelecer um reino físico. Pronto, agora o reino, eu sou o rei.
Não, Jesus vem pregando amor, Jesus vem ensinando a amar, ensinando a dar outra face. E eles disseram, não, esse não é o libertador que a gente espera, não. Esse não é o Messias. Então muitos rejeitaram a Jesus, de que ele não seria o Messias, por causa da atitude dele, que era completamente diferente do que aquilo que eles esperavam. Não do que aquilo que havia sido prometido, mas do que aquilo que eles esperavam. E esses homens começam a perseguir, a tentar matar Jesus, a tentar apedrejá-lo, a tentar pegá-lo em alguma falha, em alguma falta. E nesse momento Jesus reúne os discípulos e diz, olha, o povo lá fora está dizendo que eu sou quem? Não, uns dizem que o Senhor é Elias, uns dizem que o Senhor é João Batista, uns dizem isso, aquilo. Aí Jesus faz a pergunta mais importante, e para vocês, quem eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Porque uma coisa é o entendimento que o mundo tem de quem Jesus é. Outra coisa é o entendimento que nós que somos igreja devemos ter. Porque Jesus, ele marcou a história do mundo, creia nele ou não. Jesus marcou um tempo na história, queira alguém ou não. A pessoa que crê em Jesus ou não, no Brasil, por exemplo, ela vai comemorar em dezembro a virada do ano para 2027. 2027 anos de quê? Da passagem de Cristo pela terra. Não, isso aconteceu há 200 anos antes da Era Comum. O que é Era Comum? É porque as pessoas estão tentando tirar da história o antes de Cristo e o depois de Cristo. Aí diz Era Comum. Mas Era Comum é marcada pelo quê? Jesus. Aí alguém vai dizer que é o maior líder que já existiu e de fato é. Alguém vai dizer que é o melhor professor que já existiu e de fato é. Alguém vai dizer que é o maior psicólogo que já existiu e de fato é. Alguém vai dizer que é o maior mentor que já existiu e de fato é. Que é o maior coach que já existiu e de fato é. E não tenha preconceito com a palavra coach é a palavra treinador. Jesus era um treinador. Ele é de fato tudo isso, mas muito mais do que tudo isso, ele é o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós, para nos resgatar, para pagar o preço pelo nosso pecado e nos trazer de volta para ele. No Éden nós estávamos lá, tínhamos comunhão com Deus, o pecado veio e nos afastou dessa comunhão. No Éden existia um jardim, Deus vinha à tardinha, ele vinha na viração do dia ter com o homem, conversar com o homem. O pecado tirou o homem do jardim de Deus. A redenção colocou o Deus do jardim dentro do homem. Eu vou dizer de novo isso, porque não filmaram não. O pecado tirou o homem do jardim de Deus. A redenção colocou o Deus do jardim dentro do homem. Ficou bom agora? Meu irmão, não existe pecado que seja maior do que a redenção de Deus. Não existe pecado que seja maior do que o amor de Deus. Não existe pecado que seja maior do que a capacidade de Deus de nos restaurar, de nos levantar e de nos trazer para perto dele mais uma vez. O problema é que tem gente que vê o pecado como sendo algo tão poderoso, que duvida do poder de Deus de ser maior do que o poder do pecado. E diz, Deus é bom, mas isso que eu fiz não dá para eu viver mais com Deus. Não, Deus é bom, mas é porque você não conhece a minha história. Você não sabe o que aconteceu na minha vida. Você não sabe de onde eu vim, o que eu fiz. Ei, não importa de onde você veio, o que você fez. Importa de onde Ele veio e o preço que Ele pagou para me dar a vida eterna e para te dar a vida eterna. Sabe quem é Jesus para você? É uma pergunta que eu quero que ecoe no nosso espírito nessa noite. Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é digno de honra, de adoração, de louvor. Ele é digno da nossa santidade, Ele é digno do nosso compromisso, Ele é digno da nossa entrega, Ele é digno da nossa honra. Como nós temos respondido a tão grande amor com que Ele nos amou? Como nós temos respondido a isso? Como nós temos andado no dia a dia em honra a Ele, considerando o que Ele fez, considerando o preço pago por nós. E nessa passagem Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Ele está dizendo, tu és o esperado, tu és o ungido. Aquele que desde Abraão, que desde, na verdade, do Éden, que foi profetizado. Aquele que viria para nos resgatar, aquele que viria para nos libertar, aquele que viria para mudar a nossa história. Tu és ele. Pedro reconheceu quem Jesus era. E depois de Pedro reconhecer quem Jesus era, Jesus vira para Pedro e diz, eu também te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, a gente não entende quando é traduzido, mas no original ele diz, tu és Petrus, que quer dizer uma pequena pedra. E sobre esta pedra, grande pedra, eu edificarei a minha igreja. O que é que ele está dizendo? Tu és uma pequena pedra, que faz parte de uma pedra maior. Jesus é chamado também de a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que os construtores rejeitaram. Nas construções antigas existiam muitas construções feitas de pedra e essas pedras ficavam aparentes. Não tinha cerâmica, não tinha essas coberturas que nós colocamos nas paredes e as pedras ficavam aparentes. E aquelas construções, aqueles portais que se colocavam, a gente vê em construções antigas isso, e era colocada pedra, era colocada uma espécie de massa, que seria o nosso cimento, outra pedra, e depois colocavam uma pedra no meio, e que esses dois lados se encontravam e eram sustentados por essa pedra que ficava no meio. Sem nenhuma sustentação embaixo. A sustentação era a pedra do meio. E Jesus ele é comparado com essa pedra, que sustenta todas as coisas, que dá sustentação a todas as coisas, a pedra angular. E ele diz, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra maior, da qual você faz parte, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí quando a gente ouve essa passagem, muitas vezes a gente pensa, então as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Então a gente vai resistir bem às portas do inferno. Você já viu porta avançando? Não, a porta ela fica parada. Nós é que avançamos contra a porta. A porta é algo que tenta parar. A porta é algo que delimita algo. Olha, o limite é até aqui, porque tem uma porta. E o inferno ele tem portas. E não se fala do inferno físico. Se fala do reino espiritual, onde o inferno ele tenta dominar sobre o mundo. O mundo jaz no maligno, o mundo jaz debaixo da influência de Satanás. Mas sobre nós não. Você não é do mundo. Você está no mundo físico, mas eu e você não somos do mundo. Como sua mãe bem te ensinou desde a infância, você não é todo mundo e você não é do mundo. Então, as portas do inferno não prevalecerão. Quer dizer, ei, eu estou avançando. E eu chego num lugar que tem um limite, uma porta. A porta do inferno, a resistência de Satanás. Mas, ei, a resistência de Satanás não vai impedir a igreja de continuar avançando e chegar onde Deus a chamou para chegar. Nós que somos filhos, nós não estamos debaixo da influência do maligno. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor, debaixo da boa mão do Senhor. E ele diz, tu és Pedro. Você entendeu quem eu sou, então eu vou dizer quem você é. Tu és Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelaram essas coisas, mas o meu Pai. Ou seja, isso não veio de sabedoria humana. Isso veio de Deus para você. Mas deixa eu liberar algo de Deus também sobre a tua vida. Você entendeu quem eu sou em Deus? Deixa eu te fazer entender quem você é em Deus. Você faz parte de algo muito maior do que você é. Você é uma pequena pedra, você é um fragmento de pedra. Ah, quem eu sou? Eu sou pó. Eu sou um pedregulho. No máximo eu sou uma poeira. Tu é uma pequena pedra. Mas tu faz parte de uma pedra muito maior. E sobre esta realidade, sobre esta pedra maior, qual é a pedra maior? A revelação de quem Jesus é. A gente precisa entender a passagem bíblica.
eu também te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra maior, eu edificarei a minha igreja. Qual é a pedra maior? Ele diz, tu és uma pequena pedra, e sobre esta pedra maior. Qual é a pedra maior? Tem alguma pedra maior ali? Jesus é a pedra angular. Mas existe uma pedra que Jesus está mencionando nesse momento. Qual é a pedra? A revelação de quem Jesus é. O ser guiado pela revelação do Espírito de quem Jesus é. Porque o que é que Pedro fez? Você ainda não está acreditando no que eu estou dizendo, mas vamos lá. O que é que Pedro fez? Quem eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a verdade maior. Essa é a pedra, a base do cristianismo. É essa revelação, que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, o esperado, o ungido. Aí Jesus diz, olha, tu és uma pequena pedra que faz parte dessa pedra maior que você acabou de descobrir. Essa revelação de quem eu sou. Isso vai dar para você o potencial de ser quem você é. Quem você é vai ser definido pela revelação que você tem de quem eu sou. Tá muito filosófico, não? Tá não, né? Tá simples, né? Quem você é, o teu potencial vai ser definido pelo entendimento que você tem de quem eu sou. Entende? A gente teve um momento de honra agora à tarde, a Adriana ministrou, e ela fez um lava-pés aqui, que foi um exemplo que Jesus deu na Bíblia, onde Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Esse era um papel do servo mais humilde que tinha. As pessoas chegavam com os pés sujos, não tinham sapato fechado, era aberto, não tinha chão como nós temos hoje, era tudo de terra, de barro, e as pessoas andavam na rua, sujavam os pés. Quando chegava para um evento social, estava com os pés sujos, e aí o servo mais humilde ia lá e lavava os pés. Aí Jesus veio e lavou os pés dos discípulos, para mostrar que no reino a lógica é diferente. Maior é aquele que serve. Aquele que quiser ser grande, que esse sirva a todos. Esse foi o exemplo que Jesus nos deu. E de forma simbólica, como honra, a Adriana lavou os nossos pés, dos casais pastorais, de alguns líderes também, como uma demonstração de amor e de honra. E a Bíblia nos ensina sobre honra. A Bíblia ensina a honrar nossos líderes, a honrar nossos irmãos, a honrar aqueles que estão debaixo da nossa liderança. A Bíblia diz também para obedecer aos nossos guias espirituais. E a palavra guia não é que nós somos guiados pelas pessoas, nós somos guiados pelo Espírito. Mas Deus nos coloca dentro de uma estrutura de autoridade no ambiente eclesiástico. Dentro da igreja existem líderes, departamentos, existem pastores. E a Bíblia diz para a gente ser obediente, porque isso será proveitoso para nós. Para que não seja peso para alguém nos liderar. Ou seja, quando eu sou obediente, quando eu ajudo na liderança, isso vai ser proveitoso para mim. Porque não vai ser pesado para quem está liderando, então ele vai liderar de uma forma melhor. Você entende? E existem muitas pessoas que nos honram, né, como líder, como pastor. A nossa igreja é muito amável e honrada. E é uma igreja que honra também. Então nós nos sentimos amados, honrados. Mais cedo eu estava conversando com Ricardo e Ivana, o casal de diaconia que está lá atrás servindo. E eles estavam expressando a honra deles pela nossa vida. E a gente é muito feliz com isso, a gente honra isso. Honra essas pessoas, e a gente sabe, porque também temos nossos líderes, o quanto essa honra libera favor para nós, porque libera algo de Deus que opera na vida dessas pessoas também para as nossas vidas. A gente tem muitos exemplos bíblicos disso, Elias e Eliseu, a gente vê Moisés e Josué, a gente vê muitos outros exemplos de homens que honraram, né, as pessoas que Deus colocou sobre eles e receberam deles alguma coisa. Mas o que eu percebo também, da mesma forma como existem pessoas que honram, existem pessoas que desonram. Existem pessoas que dizem que a gente não deveria estar à frente da igreja, que deveria ser um pastor mais experiente. Já tenho algo muito bem definido para mim. Quem me chamou para fazer o que eu estou fazendo não foram homens, foi Deus. Então não é nenhum homem que vai me tirar disso. Não é o que alguém faz que vai me fazer algo ou deixar de fazer. É o que Jesus fez por mim. Então o teu chamado, a tua vida, aquilo que você vai fazer, não pode ser definido, ou não pode avançar ou parar por causa do que alguém disse. O que você vai fazer no reino e para o reino vai ser definido pelo que Jesus disse ao nosso respeito.
E essa questão de honra é interessante, porque às vezes a gente quer ajudar uma pessoa, a gente quer honrar uma pessoa, alguém que vem nos pedir um conselho, às vezes alguém que vem nos conversar com a gente, pedir, né, dentro da palavra, um aconselhamento. E às vezes a gente diz, olha, rapaz, eu se fosse você não ia por aqui não. A palavra diz isso, isso e isso, e eu percebo que esse caminho... Não, pastor, mas, olhe, não, mas eu vou. Tá bom. Aí depois a pessoa quebra a cara, aí volta. Quando volta ainda tá bom. Mas a pessoa passa por problemas que não precisaria passar, porque não ouviu a voz certa. Mas qual voz nós decidimos ouvir todos os dias? Qual voz nós decidimos honrar? O que o mundo está dizendo sobre, né, de alguma forma eu vou me expor para você, e não tem nada de mal nisso. A gente se acostuma com esse ambiente de honra, onde a gente honra, onde a gente ama, onde a gente é honrado, onde a gente é amado. E a gente, no ambiente de igreja, a gente vive muito isso, né? Honrando uns aos outros, amando uns aos outros. Só que no ambiente profissional muitas vezes é diferente. Eu chego na igreja Verbo da Vida, aí vou sentar pelo meio, vou participar. Não, vem cá, pastor, senta lá na frente. Chego no evento do Rema, vem cá, professor, senta aqui, tem um lugar para o senhor. E é estranho quando acontece algo diferente. Eu fui num trabalho, resolver uma situação, e eu fui tão destratado, numa unidade que eu fui específica, né, do estado, e eu fui tão destratado naquele lugar, e eu parei, eu fiquei pensando, eu disse, rapaz, como isso é estranho, porque a gente é acostumado a viver num ambiente de amor e de honra, e eu chego nesse ambiente, eu estou sendo destratado, eu estou sendo desonrado, eu estou sendo desmerecido nesse lugar. Mas como eu vou responder a isso? Porque não é o que alguém faz comigo que pode definir o que eu vou fazer com alguém. É o que ele fez comigo que vai definir o que eu vou fazer com alguém. O que Jesus fez. O ele, que fique bem claro. É o que Jesus fez que vai definir o que eu vou fazer com alguém. Sendo que o que alguém vai receber de mim, da parte de Deus, está muito relacionado à honra que ela entende que eu carrego, ou a honra que ela demonstra sobre a vida de alguém. Vai definir muito o que vai sair da sua vida para alguém. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem que ter um coração honrável, para que a gente possa receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós. Porque Pedro poderia ter olhado para aquelas palavras de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aquilo poderia não ter feito nada na vida de Pedro, se Pedro não tivesse levado em consideração aquela palavra. Qual é o principal acontecimento que a gente lembra de Pedro? Quando fala assim, Pedro, você lembra? Andar nas águas. E o andar nas águas não é só o andar, né? É o andar e afundar. Não é? A gente lembra disso. Que Pedro andou nas águas, mas olhou para o mar e afundou. Não é isso? Tem mais algum acontecimento que a gente lembra de Pedro? Negou Jesus. Eu acho que esses são os dois principais que a gente lembra, não é? Só que Pedro também chegou um determinado momento que Pedro teve tanta consciência da presença de Deus, que onde Pedro passava, as pessoas levavam os doentes para a rua, para que a sombra de Pedro passasse sobre as pessoas e as pessoas fossem curadas. Tá? Do andar sobre as águas e afundar, e do negar Jesus 3 vezes antes que o galo cante, ou que o galo cante 3 vezes, vai negar, né? Porque tem as duas versões e a gente fica entre as duas. Mas eu sei que um galo cantou e que ele negou, né? Se foi 3 vezes, se foi 1 vez, o galo cantou e ele negou. A gente pensa nisso, mas a gente não para ver que Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. A gente não para ver que, meu irmão, a gente vai ter o centro de cura em julho. O que é o centro de cura? Pessoas doentes, você pode se inscrever ou inscrever a pessoa. Nós queremos que você é curado, mas se você estiver precisando de ajuda, você pode se inscrever. E vai ter 3 dias de ministrações com ministros de cura, ministros treinados para isso, onde você vai ouvir a palavra específica sobre cura. Durante 3 dias, de algumas edições, vai ser a primeira edição no Verbo Janga, mas a gente já participou em outras igrejas, e a gente já viu milagres extraordinários.
E a gente vai ver, desmarcou a cirurgia, porque foi repetir o exame e o tumor que estava não estava mais. Eu não estou dizendo isso que eu ouvi na internet, não, gente que eu conheço. Gente que eu conheço, da igreja, do Verbo da Vida Zona Norte. Aí a gente vê essas coisas. Mas aí Pedro vai passar por aqui. Traz os doentes, coloca o amigo, que consciência da presença. Que consciência do poder. Sabe, eu não creio que aí isso acabou lá atrás. Isso começou lá atrás. Ei, vai ficar mais forte. Ah não, pastor, mas eu não vejo esses milagres mais. Você não vê porque você assiste Globo. E eu assisto Globo. Pelo menos pro jogo do Brasil eu assisto. Mas a gente assistiu no SBT, não foi? Porque Galvão é melhor, a voz de Galvão, né? Fala um bocado de besteira, mas a voz dele, né, ela traz a memória da gente. É tetra! Né, tem uma emoção. Mas na Globo, nem no SBT, nem na Band, nem na Record. Porque se pra Globo não me processar, né? Porque qualquer coisa processa a Globo. No máximo você vai ver em uma delas, fulano era assim, era assado. E depois, agora eu sou a... Alguns pegaram aí. Mas nada contra não, é bênção lá também. Mas sabe, tem uma conferência mundial de cura que acontece na África do Sul, todos os anos. Onde levam leitos de UTI. Ficam lá adorando, adorando, adorando. E no momento que o pastor percebe que é o momento, ele sai correndo, impondo as mãos e arrancando. Conferências e conferências de curas e milagres extraordinários na África, em vários lugares, no Brasil também. Cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico se levantando. Ei, Deus continua fazendo hoje. Se eu vejo Jesus como um filósofo, ele vai ser o melhor filósofo do mundo para mim. Mas não muda a minha vida. Olha, antes de Jesus ou depois, que tenha tanto... A gente ouve falar de Júlio César, das grandes guerras do passado. Nenhuma tem tantas comprovações históricas e arqueológicas como a Bíblia. A gente menciona muito no meio acadêmico, se menciona nas faculdades Sócrates, Platão, Aristóteles. Sócrates não tem nenhum livro escrito. Sócrates. E é cheio de menciona o que Sócrates dizia. Aí a gente pega os grandes filósofos e fala o que eles diziam. Mas a gente não vê no meio acadêmico citações de Jesus. Na faculdade. O senhor está falando de filosofia e falar de Jesus. Jesus certa vez disse, não, disse que Sócrates, disse que Platão disse, que Aristóteles disse, mas não disse que Jesus disse não. Por quê? Porque hoje é uma inferioridade, me fugiu a palavra agora, intelectual, eu mencionar Jesus. Ei, não teve nenhum filósofo que chegasse perto de amarrar a sandália de Jesus, não. Mas Jesus não era filósofo, apenas. Jesus era Deus encarnado. E deixa eu te dizer, todos esses filósofos morreram. E Jesus morreu também, mas ressuscitou. E nenhum ressuscitou. No nome de nenhum filósofo, paralítico levanta. Paralítico levanta no nome de Jesus. Nome de nenhum filósofo, liberta drogado. Filosofias socráticas. Cego levanta, ouvindo que existe um Jesus que cura, que liberta, que transforma. Cheio de gente em volta. Eu não sei você, mas eu andei muito de ônibus e de metrô. Que eu morava em Moreno, então eu pegava muito o metrô, Jaboatão, Recife. E quando eu estudava no Senai em Santa Amaro, eu pegava direto o metrô. E as pessoas são muito educadas, as pessoas no metrô da Europa. São nada, na Europa é cheio de ladrão, os batedores de carteira lá também. Pensando que é só no Recife, parava a porta. Quem andava muito de metrô já tinha tem um nome, né? Estação não sei o que. Aí eu sei que no O é um lugar que a porta para. Aí a gente já tentava ficar na porta, por quê? Quando abrisse a porta, emburacava e tentava sentar. Aí eu tentava sentar na cadeira que ficava assistindo do metrô. Por quê? Porque aí eu encostava a cabeça e ia cochilando. Se ficasse no outro lado, toda vez que o metrô parava, aí a cabeça fazia tum. Aí desse lado
ficava. Cabeça grande é mais fácil de alocar assim. Um empurra, empurra. Só que quando a gente ficava em pé, a gente não precisava se segurar em nada. E não caía. Por quê? Porque as pessoas em volta comprimiam. Eu estava ali, ó. Uma vez eu fui coçar a perna, levantei assim. E quando eu fui baixar a perna, em lugar para baixar o pé de novo. No chão. E naquele aperto, naquele empurro. E eu fico imaginando Jesus andando. Jesus, milagre em todo canto, poder em todo canto. Aí Jesus está andando. Eu acho que o povo estava comprimindo tanto Jesus que às vezes ele parava de andar. E ficava com os pés suspensos e o povo levando ele. E Jesus está lá naquele aperto, naquele empurra. Jesus, vem cá, vamos ali, vem cá. E Jesus, a sinagoga, que tinha um bom relacionamento, né, ajudava Jesus, eu preciso do Senhor, vamos lá, está bom, eu vou lá. Aí quando Jesus está indo, esse aperto, daqui a pouco no meio desse aperto, ele para e diz, ei, para. Todo mundo para. O que foi? Ele disse, alguém tocou em mim. Pelo amor do Senhor mesmo. Alguém tocou no Senhor, esse aperto todinho. Acorde que eu estou pregando bem. Esse aperto todinho. Oxi, eu estou pregando direitinho, não durma não. Esse aperto. Deixa eu beber água logo. Esse aperto todinho, Jesus, como é que pode? Alguém tocou no Senhor. Alguém tocou diferente. De mim saiu o poder. Tanta gente apertando Jesus, empurrando Jesus, sem receber nada dele. Por quê? Porque a honra que a gente libera para o Senhor vai ser proporcional ao poder que Ele vai liberar para a gente. Não é porque Ele quer, é porque a gente se colocou na posição de receber. Aí eu vou conversar com alguns irmãos, às vezes alguém daqui da igreja honra a gente. Pastor, o que é que o senhor acha disso? Não, velho, faz assim. Vamos ver aqui, o que é que tu acha de fazer assim? A pessoa, amém, pastor, amém, tá bom, obrigado pelos conselhos. E a gente vê a pessoa querendo aplicar. Aí eu estou conversando com alguém do trabalho. Não, rapaz, outro dia com um amigo lá, conversando sobre casamento. Ele dizendo algumas coisas do casamento dele, da criação da filha. Ele diz para fazer de um jeito, a mulher diz para fazer de outro. Eu disse, não, cara, mas é porque, veja, não é melhor fazer. Não é não, não sei o quê. É porque tu não sabe não. Aí eu digo, tá bom, tá certo. Aí o outro colega crente também, aí fica rindo. Aí olha pra mim e diz, varão, a gente tem que ter muita paciência. Eu disse, rapaz, vai chegar. Aí outro dia numa conversa dessa, o Espírito pegou, ele se quebrantou, chorou. Mas sabe que do conselho vai receber quem honra o conselho? Por quê? Para ele, eu sou um colega de trabalho. Para alguém, eu sou o pastor. Então vai receber de mim se honrar o que eu tenho para dizer. Se não honrar, é a mesma palavra, o mesmo conselho, mas a honra libera o favor. E imagina de Jesus. As pessoas apertando Jesus sem receber nada. Não, é porque ele é o astro do momento, eu quero estar perto. A gente assistiu o filme de Michael Jackson essa semana. Filme bom, viu? Gostei do filme. E eu gosto de ver a história de pessoas que foram muito bem sucedidas em alguma área. Eu assisti um documentário dele já, eu acho que é This Is, Michael Jackson, eu acho. Oxe, pastor, eu sou crente, viu? Mas sabe, no documentário você vê a sede dele por fazer o melhor que ele podia fazer. Ele, os melhores dançarinos do mundo, faziam seleção para dançar na turnê dele. Chegava lá, ele ensinava os dançarinos. Não, assim não, faz assim. Caramba! A música, não, aumenta isso aqui, baixa isso aqui. Uma percepção musical incrível. Uma percepção
artística incrível. Eu não estou dizendo que ele era uma pessoa ou isso ou aquilo, não. Eu estou falando do artista. A gente tem que aprender a separar as coisas. Mas sabe, ele fazia do melhor que ele podia fazer, para que aquilo que ele estivesse fazendo saísse da melhor forma possível. Alguém com senso de excelência, de honra por aquilo que ele estava fazendo. E as pessoas queriam estar perto dele. Aí mostra no documentário que ele tinha, no filme, mostra que ele, né, às vezes queria causar, às vezes ele queria um mistério, né, ele queria chegar, e tem a teoria de que ele não morreu, né, tem um bocado de coisa. Mas as pessoas queriam estar perto, não era por causa da pessoa que ele era. Ele tinha um zoológico em casa, ele tinha girafa, ele tinha lhama, ele tinha macaco. E no filme mostra a mãe dele dizendo para ele: por que você não tem amigos? Aí ele disse: não, é porque eu gosto dos animais. A minha amizade é com os animais. Vou fazer figurinha disso aí não, viu? Porque a minha amizade é com os animais. Porque os meus amigos, eles só querem ficar tirando fotos comigo. Sabe, as pessoas queriam estar perto dele. Tá bom, Mira. Não, passinho nada. Só no rema. No rema que ele estava lá, viu? Porque no rema não pode filmar. As pessoas queriam estar perto dele, não era por causa da pessoa que ele era. Era por causa da fama que ele tinha. Tinha gente que queria estar perto de Jesus, não era por causa da pessoa que ele era, e do poder que ele tinha, e da transformação que ele gerava. Era só porque ele era o cara do momento. E aí deixava de receber o que podia receber dele, porque só queria a fama dele. Graças a Deus não tinha celular na época. Ninguém ia olhar para Jesus não, ia olhar só para o celular. Não é? Hoje você está num lugar, eu estava vendo um vídeo da virada de ano em Nova York, como é o nome daquela principal? Times Square. Lá na Times Square. Bonito lá. Todo mundo com celular. Não tinha ninguém olhando lá. Estava todo mundo olhando para o celular. A pessoa pode pegar na internet depois o vídeo e gravar, dizer eu estava aqui. E no momento ela só curtir. Mas a pessoa não quer curtir. Ela quer que os outros vejam que ela estava lá. Tem gente que está na igreja, porque hoje ser crente em muitos lugares é status já. Hoje as coisas, antigamente a turma tirava muita onda. Hoje tem uma tiração de onda ainda, mas tem muito lugar que prefere crente. Você tem uma confiança maior. Você tem uma posição diferente, porque você é crente, as pessoas respeitam mais. Ei, mas você não foi chamado só para estar num lugar e você ser mais respeitado porque você é crente. Você foi chamado para chegar lá e fazer a diferença, porque você serve a Jesus. Porque Jesus chegou e mudou a minha vida e mudou a tua vida. Porque Ele gerou transformação dentro de nós. Ei, quem é Jesus para nós? Eu não posso servir a Ele só porque é bonitinho servir a Ele, não. Eu tenho que servir a Ele porque eu entendo. Ele morreu por mim. Ele me deu o que ninguém me deu. Ei, não adianta estar andando perto sem desfrutar do que Ele tem. É muito bom você estar nesse ambiente, esteja. É muito bom você vir para os cultos e venha. Ei, mas deixa Ele fazer uma diferença na tua vida. Deixa Ele mudar a tua história. Eu estou falando isso para crente e para não crente. Porque tem gente que já nasceu de novo, mas ainda não entendeu o que é nascer de novo. Já reconheceu Ele como Senhor, mas ainda não entendeu quem você é. Entendeu quem Ele é, em parte. Porque quando eu entendo completamente quem Ele é, eu passo a entender quem eu sou.
Eu preciso entender quem Ele é, meu irmão. Eu preciso olhar mais para Ele. Eu preciso adorar mais a Ele. Porque quanto mais eu o adoro, mais eu o contemplo, mais Ele cresce na minha vida, mais Ele aumenta na minha vida. Quanto mais Ele aumenta na minha vida, mais eu diminuo. João Batista. João batizava e ele dizia: olha, eu batizo vocês com água, mas vai vir alguém que eu não sou digno nem de atacar as sandálias dele. Eu não sou digno não, ele é muito maior do que eu. Jesus chega, ele reconhece Jesus, daqui a pouco Jesus começa a batizar. Jesus e os discípulos. E a Bíblia diz que na verdade eram os discípulos que batizavam. E começaram a batizar mais do que João. Aí os discípulos de João. João era um mestre também, era alguém versado na palavra. Muito delicado também, raça de víboras. Jesus também falou isso, João também. Raça de víboras. Quem vos livrará da ira vindoura? E o povo queria estar perto. Aí os discípulos de João: João, Jesus está batizando mais do que a gente. Está tendo mais gente lá sendo batizada com ele do que com a gente. Mas rapaz, eu estava anunciando a vinda dele. Agora importa que o ministério dele cresça e que o meu diminua. O meu ministério era preparar a chegada dele. Agora ele chegou, agora ele é que tem que crescer. Que ele cresça e que eu diminua. É isso que quer dizer a passagem bíblica. Então, ele tem que crescer. Mas a gente pode fazer um paralelo. Quanto da gente tem crescido? E quanto dele tem crescido? Quanto das nossas atitudes no dia a dia tem mais da gente e quanto tem mais dele? Quanto estamos andando em amor, em perdão, em paz, em paciência, em bondade, em longanimidade? Quanto temos amado nossas esposas, nossos filhos? Temos amado nossos pais, nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos em família? Quanto temos obedecido aos nossos pais? Quem é jovem, quem vive com os pais? Quanto? Que eu sou crente. Eu posto um versículo. Viu? Toma não. Mas aí, ser crente não é postar versículo não. Ser crente é viver versículo. Ser crente é viver Bíblia. Ser crente é amar, é perdoar, é se comprometer com as coisas do Senhor, é se comprometer com o Senhor. Sabe por quê? Quando eu entendo quem Ele é, eu entendo quem eu sou. Quando eu entendo quem eu sou, eu entendo para que eu fui chamado. Quando eu entendo para que eu fui chamado, a minha vida não é mais a mesma. Eu passo a ter uma vida diferente, uma vida que o honra. Ah, pastor, eu ainda não encontrei propósito da minha vida. Encontro Jesus. Porque alguém que não encontrou propósito é porque não encontrou Jesus ainda. Não tem como eu encontrar Jesus e não encontrar propósito. Eu posso até ter encontrado Jesus e não ter entendido algumas coisas do propósito. É diferente. Mas viver sem propósito, tendo encontrado Jesus, não tem como não. Ele é o propósito. Ele é o próprio propósito. Quando eu conheço quem Ele é, eu conheço quem eu sou. Quando eu conheço quem eu sou, eu entendo o que eu tenho que fazer. Só que tem gente que quer entender o que tem que fazer para depois entender quem é. Primeiro eu entendo quem Ele é. Depois eu entendo quem eu sou. Aí eu entendo o que eu tenho que fazer. Tu é o quê? Eu sou encanador. Eu sou policial. Percebe que as pessoas se definem por aquilo que elas fazem? O que você faz não é quem você é. Quem você é, quem você é. Vou fazer uma pergunta para você ir para casa pensando. Se alguém chega para você e pergunta: defina você. Quem é você? Como você responderia quem é você sem falar a tua profissão? A mente da gente dá uma bugada nisso aí, viu? Ei, tu é o quê? Tu é o quê? Sem dizer a profissão. Eu sou filho de Deus. Imagem e semelhança do Deus vivo. Chamado para proclamar as grandezas dele aqui na terra. E levar pessoas a entenderem quem são nele.
Você, quem você é. Profissão eu tenho hoje e não tenho amanhã mais. Amanhã eu posso estar fazendo outra coisa. Ou seja, o que eu faço não me define. Onde eu estou não me define. Nem o lugar que você está te define. Nem a condição que você está te define. Ei, vamos viajar para tal lugar? Não tenho condição não. Eu não tenho condição. Você tem condição. Você pode não ter provisão momentaneamente. Não diga que você não tem condição não. Você foi feito filho. Mas às vezes a circunstância, a gente pensa que a circunstância nos define. A nossa circunstância não nos define. O que nos define é a palavra. Você que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Senhor, essa é a tua noite. Ei, será que não chegou a hora de mudar de fase? Ei, será que não chegou a hora de parar de ficar só olhando as coisas de Deus e vir viver o propósito de Deus para a tua vida? Tem gente aqui que o Senhor já está chamando, já está atraindo. Você já se sente atraído por Ele. Você já se sente atraído pelas coisas dEle. Você ainda não tomou coragem de começar. Mas Deus está te chamando essa noite para você começar de fato uma nova vida com Ele. Quem é você? Levanta tua mão, a gente vai orar por você. Vamos ficar de pé, o grupo de música pode vir. Ei, existe algo novo para ser feito na tua vida. Deus quer fazer algo novo na tua vida. Se você ainda não fez diante do Senhor da sua vida, está aberta a porta de salvação para você nessa noite. Quem é você? Levanta tua mão. Se envergonhe não. Ele podia ter se envergonhado da gente e não se envergonhou. Quem é você? A gente orar contigo, celebrar tua nova vida. Toda resistência no reino espiritual eu quebro na autoridade do nome de Jesus. Você é livre para tomar essa decisão. Teu coração está acelerado. Você está sentindo agora. Eu não parece que não tem força e eu quero ir. Você é livre para vir. Levanta tua mão e vem. E a gente vai celebrar a tua decisão. Vamos adorar o Senhor, enquanto isso você pode vir. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é ao teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é
aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Aleluia. Aleluia. Teu louvor, Senhor. Aleluia. Sabe, você tem a consciência de que a tua vida é para o louvor da glória de Deus. Nós precisamos carregar essa consciência todos os dias. Isso vai nos levar para um lugar de amor, consideração à presença e de temor. Temor não é medo, é consideração por quem Ele é. Se eu entendo o preço que Ele pagou, eu entendo que me convém ter uma vida que honre ao que Ele fez. É chegado um tempo de considerarmos mais a presença, considerarmos mais a influência do Espírito Santo, considerarmos mais a companhia do Espírito Santo, considerarmos mais o chamado que Ele fez para as nossas vidas. Quem é Jesus para você? Se você entende que Ele é o teu Senhor, você entende que Ele tem um chamado para a sua vida. E que esse chamado exige de nós uma disponibilidade. Disponibilidade. Tem uma coisa que eu aprendi, que para viver o chamado, a ferramenta mais poderosa que nós podemos ter é disponibilidade. Disponível. Senhor, eis-me aqui. E eu digo sim à tua proposta, antes de saber qual ela é. Está disposto a dizer sim para o Senhor antes de saber o que Ele tem para você? Porque tem muita coisa que Ele só vai dizer a proposta depois que a gente der o sim. Não, Senhor, diz primeiro qual é a proposta, que aí eu vou pensar. Só mostra que a gente não está pronto. Quando a gente diz sim, Senhor, eu me rasgo diante do Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Faz em mim o que o Senhor quiser. Aí eu entendi o que é cumprir um chamado. Ele pagou um preço muito alto para nos dar essa vida. Jesus não é um filósofo. Jesus é Deus. Pagou o preço para que nós pudéssemos chamar o Pai dele de nosso Pai. Amém. Aleluia.